Eu acredito que o que é mais simples e o que é original, né? Que é a inserção da agulha. Eu acredito muito na inserção da agulha, na obtenção da energia ali, que a acupuntura em si, ela visa o quê? Ela visa vir ali no canal energético que vai acionar moduladores químicos e que vão incitar movimentações de energia e de sangue. Bem-vindo a mais um episódio do meu podcast, que eu sempre quero trazer temas de saúde, beleza, qualidade de vida. E hoje eu tô aqui com a Fabiane, que tem a primeira formação em enfermagem, então sempre voltada com a parte de saúde, mas ela vai trazer hoje uma outra área que ela atua, né, Fabiane? Que é a parte de acupuntura. Isso. E aí eu queria que você contasse como que você hoje sente a acupuntura no processo, no benefício para a saúde, na sua prática. E aí depois a gente vai ver que você consegue trazer isso até de uma forma diferenciada, né? Que a gente vai conversar aqui, que é para fertilidade feminina. Isso. Mas vamos começar um pouquinho. Queria que você falasse um pouco dessa sua vivência com a medicina tradicional chinesa, o que ela te trouxe, sendo que você vem de uma outra formação, né? De visão de saúde, enfim. Tá ótimo. Conta Marília, um pouquinho. Obrigada pelo convite. Eu acredito, Marília, que assim, o cuidar sempre esteve presente na minha vida, desde quando eu era enfermeira, né? Então, sempre dentro desse processo de me doar para as pessoas, de trazer profissionalmente isso. E a acupuntura não é diferente. E, aliás, ela é muito mais... É um doar mais intenso, e mais completo, né? Porque é uma medicina... né, de mais de 5 mil anos atrás, uma medicina de observação muito grande, onde a gente não tem, né, esses recursos terapêuticos que a gente tem hoje, que são excelentes, mas que também às vezes nos desconectam um pouco dessa questão do contato, do expressar, do físico, dos trejeitos, do olhar, né? Então a medicina chinesa, ela atua nessa vertente. Aqui dentro do Brasil, eu acredito assim, que hoje é muito mais conhecida a acupuntura, que é uma prática que eu trabalho, mas a medicina chinesa, ela tem ali outros, né, pontos, assim como trabalha a dietoterapia, né, a nossa nutrição, o que a gente coloca para dentro, né, e que tem um resultado na minha saúde, no meu equilíbrio energético. Também a gente tem a parte da fitoterapia, que seriam os medicamentos deles, mas são medicamentos mais naturais, derivados todo da natureza. Né? A gente também tem ali outras, né, questões, assim como o cuidado com a tua respiração, com a tua saúde, que seria práticas, né, respiratórias, como o Tai Chi Chuan, como o Tuina, que é uma massagem, uma automassagem. Então a medicina chinesa, ela é muito completa, então eu me apaixonei muito por ela, por essa questão. Hoje eu consigo atender, né, trabalhar com os meus pacientes de uma maneira mais global, mais integrativa, que é o que a gente, né, acredita, né, e quer trazer. Isso. E assim, você da acupuntura, você trabalha hoje com as próprias agulhas, você trabalha, porque tem pessoas que trabalham com os grãozinhos, né? Outros sistemas. O que você sente dessa prática que pode ser mais efetivo, na sua opinião? Eu acredito para as pessoas que o que é mais simples e o que é ali original, né? Que é a inserção da agulha. Eu acredito muito na inserção da agulha, na obtenção da energia ali, que a acupuntura em si, ela visa o quê? Ela visa vir ali no canal energético que vai acionar, né, moduladores químicos e que vão incitar movimentações de energia e de sangue. Né? Então a acupuntura, ela vem numa prática que ela não vai me dar muita coisa, mas ela vai mudar o meu ramo energético, ela vai melhorar a minha fluidez de sangue. O que vai me dar energia é mais o meu alimento, né? E as fórmulas magistrais, que é essa parte da fitoterapia. Mas vamos dizer que ela vai propiciar essa circulação, né? Isso, maior. Isso. Então eu acredito muito nas agulhas, mas hoje, né, assim como vem, né, evolução dos tempos e vem essa questão da medicina sendo, né, remanejada, reformulada, a medicina chinesa também é. Então, hoje em dia, cientificamente falando, a eletroacupuntura, ela é muito difundida e ela está sendo muito bem quantificada, muito bem vista em vários âmbitos. É porque tem muitas pessoas que têm resistência à agulha, né, isso. Também. A eletroacupuntura, ela pode ser transcutânea e também pode ser através da agulha junto, né? Mas hoje em dia também tem a questão da fotobiomodulação, que são o feixe de luz, né?
né, sendo incidido ali no pontinho da acupuntura e trazendo um benefício, e também está sendo comprovado bastante. Então, assim, tem vários sistemas, tem o uso da mochaterapia, que é aquecer o ponto da acupuntura com um bastão de uma erva que chama Artemisia. Então, a gente tem várias nuances aí de opções de tratamento. A gente pode fazer a auriculoterapia desde que com semente, com pontos de cristal, né? Com até a fotobiomodulação. Sim. Então, a gente tem várias práticas e várias técnicas para ser colocado ali. Tem várias opções. Realmente é muito individual. A gente vai vendo. Isso individual, eu digo, do profissional, né? Porque cada profissional ele vai indo para uma área mais específica. E você sente diferença de eficácia com todas essas formas de trabalhar, né, os pontos da acupuntura? Eu gosto muito da acupuntura tradicional, mas eu pratico outras frentes porque eu tento adaptar para o que aquele cliente se sente mais confortável e se sente mais confiante com aquilo. Hoje eu em consultório uso a acupuntura clássica, que é a acupuntura com as agulhas, e uso também a eletroacupuntura como um carro mais chefe do meu tipo de atendimento. E vejo muito resultado. Tá, dentre as vertentes, vamos dizer assim, da medicina tradicional chinesa, hoje você se dedica mais à acupuntura ou algumas outras dessas que você comentou também? Eu faço todas as terapias que eu sinto a necessidade no atendimento do meu paciente. Então você lança a mão não só da acupuntura, como das outras. Como outras práticas. E aí você falou das outras práticas. Fala um pouquinho como que ela trabalharia essas outras práticas. Então, assim, a medicina chinesa, ela trabalha através da acupuntura e da mochaterapia e também um pouco da ventosa terapia ali nos pontos de acupuntura, sempre associado aos pontos que a gente chama de canais energéticos meridianos, né? Que são feixes, vamos trazer para a medicina ocidental fácil de ser entendível, como se fossem feixes nervosos que vão acionar os meus órgãos principais. Então, a gente acaba usando essas práticas, a gente vai entender a necessidade do cliente, analisando o pulso, analisando a língua, analisando toda uma anamnese mais aprofundada, e aí eu vejo, né, o que eu vou fazer com esse paciente. Eu vou usar acupuntura tradicional? Vou. Eu vou precisar fazer aqui uma massagem no pé dele para acionar uns canais extras, ao invés de colocar uma agulha, porque no pé é um pouquinho mais incômodo. Vou usar uma associação de uma aromaterapia e eu vou colocando, né, as práticas que eu já tenho em conhecimento, mas eu vejo que assim, é muito amplo, né? Então a gente pode ir para várias questões. Essa é a vantagem dessa medicina mais integrativa, né? Porque você pode fazer esse mix, né? E pode cuidados. Trazer outras questões. Mas quais são os pacientes que você acha que mais se beneficiam das práticas da medicina tradicional chinesa, na sua opinião ou na sua prática? Então, na minha prática, eu sou mais especializada em saúde da mulher. Mas, no geral, que a gente vê que a acupuntura, assim, o que os pacientes mais nos procuram são condições crônicas, né? O paciente está com uma ansiedade, com dor aguda ou uma dor crônica, são pacientes mais crônicos. Ansiedade, depressão, para auxiliar o sistema imunológico, às vezes a pessoa ela já faz um uso pela medicina ocidental de uma alopatia muito intensa e ela quer diminuir esse uso. Então ela vai buscar alternativas de cuidado para que ela se sinta bem e diminua aí, né, com os processos com os medicamentos também, tudo. Agora, você hoje está mais voltada, você estava conversando comigo, com a questão da saúde da mulher. Isso. O que você considera dentro dessa saúde da mulher que você está focando? Quando a gente fala saúde da mulher, é bem amplo também. Exatamente, né? Por isso que eu quero que a gente... É bem amplo, porque acredito assim, Marília, que as pessoas ainda estão se situando. Como eu disse, eu trabalho em saúde da mulher, os meus focos principais são fertilidade, endometriose, atendo gestantes também. Dentro da saúde da mulher. Dentro da saúde da mulher. Mas a gente tem que pensar que é a saúde geral, né? Porque quando a gente pensa em saúde, a gente pensa se o corpo está em equilíbrio, expressa fertilidade. Se eu tenho dor de endometriose, tem alguma estase de sangue ali pela ideia da medicina chinesa. A gente precisa dissipar isso, então a gente vai trabalhar. E aí, aquilo como eu comentei, eu não faço só acupuntura, eu vou fazer acupuntura, eu vou triar essa paciente, eu vou prescrever medicação para ela dentro da medicina chinesa, né? E vou dar um acompanhamento mais amplo, mais integral para essa paciente. Então, por exemplo, entre outras questões, né? Se for pensar aí uma paciente que tem, eu tenho uma cólica
cólica muito intensa, né? Eu não uso nenhum tipo de contraceptivo e tenho dores, ou eu uso e ainda assim não tá legal, e eu quero buscar uma alternativa de cuidado, silenciar alguns sintomas, que seria mais equilibrar o meu corpo, porque a nossa menstruação, ela é um termômetro, sim, né, da nossa saúde. E a gente tem essa dificuldade da gente não conseguir manter sempre aquilo, a gente sempre tá meio que ciclando, né? Isso. Então, assim, o nosso corpo, ele vai sempre manifestar algum sintoma, que às vezes não é a doença, mas sim é um sinal de algo que não está ok, né? Então a gente precisa olhar. Então eu atendo todas as questões. Até recentemente tenho atendido vários casos de pacientes portadores de câncer que querem um alívio, né, dos sintomas da própria quimioterapia, acupuntura que é alguma também. alternativa, mas alguma metodologia que possa cuidar de forma mais integrativa, né? Isso. Mas assim, voltando aí, o que eu acho bem interessante é esse olhar para a saúde da mulher, porque se a gente pensar, olha, cólica, endometriose, infertilidade, realmente são coisas que muitas vezes a medicina tem algumas limitações, né? A medicina tradicional e convencional. E aí, como é que funciona isso? E também o que te despertou ir para essa linha? Porque eu confesso você que é a primeira vez que eu tenho alguém com esse foco, né? Às vezes eu me sinto através da acupuntura, através da medicina tradicional chinesa. Eu falo, às vezes eu me sinto uma ET, assim, eu falo assim, nossa, gente, parece que eu tô meio na contramão, mas acho que tudo é um propósito. Pelo contrário. Eu acho que tudo é um propósito. Mas eu queria saber o que despertou, porque... Quando eu fiz a pós-graduação, né, quando eu fui fazer os meus cursos em acupuntura, especializando, né, nessa área, eu passei pela maternidade 2 vezes, né? Então, ao me tornar mãe, a gente muda a cabeça, muda o processo de pensar, muda a prioridade de vida. E a minha prioridade de vida, até então, são as minhas filhas, mas fazer outras mulheres também felizes ao encontrar a maternidade. E a gente vê que é um mundo, hoje em dia, né, onde a maternidade ela vai ficando postergada. Justamente. Né? Nós vamos deixar primeiro a profissão, o financeiro, a estrutura, para depois a maternidade. E quer queira, quer não, o tempo é óvulo, né? O nosso óvulo não espera. Então, a gente precisa de outras práticas para trabalhar e associar isso. Mesmo porque a gente já vem com algumas coisas ali já bloqueadas até, né? Até por essa questão de trabalho, finanças, a gente tira aquela naturalidade, né? Para se entregar para essa nova missão, vamos dizer assim, sim, né? Que seria uma gestação e tudo sim, mais. Sim. E aí, como que você trabalha essa parte? Onde que você beneficia? Vamos começar com a infertilidade, né? Você valorizaria que as pessoas mais se beneficiariam e que buscam infertilidade, endometriose e cólicas? A gente poderia... E gestantes. E gestantes. Isso. Pessoas que já estão grávidas. Já estão gestantes. Vou até explicar um pouco das gestantes. As gestantes, no que elas se beneficiam? Isso. Dentro da gestação, é um período muito delicado, que a alopatia ela tem efeitos residuais. E se você usa da acupuntura para diminuir, um exemplo, no começo da gestação, náusea, né, para melhorar sua disposição, vai chegando no meio dessa gestação, ela pode ter dores lombares, a gente vai trabalhar isso, ela pode ter muita ansiedade, se for uma gestação muito desejada, por exemplo, o processo de reprodução humana, né, que aí envolve muito esse campo emocional também. Sim. Então, a gente vai trazendo benefícios. A acupuntura ajuda também no processo do trabalho de parto. A gente também pode ajudar na questão de tonificar, a gente fala tonificar o sangue, que é dar energia para que essa mãe passe essa energia, a melhor qualidade dela para o bebê. Então, melhor nutrição desse bebê. Então, assim, a acupuntura ela é muito ampla. A medicina chinesa ela atua em todos os âmbitos, pensando nessa questão principal do benefício da gente não ter um efeito adverso, né, do uso da prática. Eu acho que esse é um grande diferencial, né, porque a gente tem mais restrições de estar entrando com essas medicações nessa hora e tudo que a gente puder preservar. Então, já gostei muito. Muito bom. Edema também ajuda bastante. Na fertilidade, o meu trabalho é um trabalho mais amplo, como eu disse. Então, assim, eu até falo como se fosse uma fertilidade integrativa. Por quê? A gente vai ali, vai dar a mão para aquela paciente, não digo só para a mulher, mas sim para o casal. Então, um primeiro atendimento é em conjunto, o casal, e a gente vai entender. Porque na medicina chinesa,
para a medicina chinesa não existe a infertilidade sem causa aparente. Há uma causa. Sempre há uma causa, sempre há uma síndrome, sempre há alguma coisa acontecendo ali. Então a gente vai trabalhar todas essas bases de estilo de vida, vai trabalhar essas bases de gerenciamento de estresse, de ciclo circadiano, de sono, né, de exposição ao trabalho, de exposição a toxinas, os disruptores endócrinos. Então é um trabalho muito amplo, somado à prática da acupuntura. Esse método, né, de acupuntura... E a acupuntura você faz tanto do pai como da mãe? Sim, porque tem muitos quadros, né? 50-50, se a gente parar para pensar. Vamos pensar, a varicocele tem um efeito super bacana, porque é redução de calor, é uma doença quente, né? Na nossa visão da medicina chinesa, é uma doença muito de calor. Então, você vai lá, faz pontos de acupuntura que dissipam isso. Então, o corpo do paciente começa a se regular. A gente põe alguns pontos ali na região do Mingmen, que a gente chama que é nas costas, que ajuda a fortalecer essa casa do esperma, essa residência do esperma, que é fazer uma nova neogênese ali, né? Então, assim, é super bacana. A ideia, assim, de todo o processo é muito legal e traz muito resultado. Sim, com certeza. E a endometriose, que eu acho que é uma situação também bem ingrata para a mulher, né? Sim, como que eu acredito, assim, que a endometriose, o foco das minhas pacientes e dos meus atendimentos é prioritário dar qualidade de vida, certo? Diminuir processo de dor. Então, elas vêm por isso, mas a gente trabalha nessa visão ampla também. Porque a gente tem que entender o porquê que está tendo esse quadro. Então, a gente vai reduzir a inflamação, vai buscar melhorar esse estilo de vida junto com esse processo que a acupuntura faz, que é essa renovação celular, que é essa modulação neuroendócrina a partir ali dos pontos específicos. Então, é tudo isso. Então, a gente, a priori, eu acredito que é muito mais dor quando elas me procuram, mas depois elas veem que é mais do que isso. E a cólica, que também, eu acho que é outro ponto que também seria importante. Como que ela atuaria e como você atua para cólicas? São pontos específicos dentro, né, como eu disse, a acupuntura tem os meridianos, né, a medicina chinesa trabalha através desses eixos, né, a gente tem ali 2 meridianos muito importantes envolvidos na saúde da mulher, que são o Chongmai e Renmai, que são vasos, são feixes nervosos que passam na região pélvica. Então, quando a gente faz o estímulo certo no local certo, esse ciclo da mulher, ele começa a se regular e as cólicas se somem melhor. Então, olha, Fabiane, foi muito enriquecedor tudo que você trouxe. Obrigada. E principalmente com esse foco na saúde da mulher, né? Que com essa visão integrativa, a gente consegue ver que a gente tem muito mais outros recursos e até um acolhimento melhor, né? Para todos esses desafios que nós mulheres temos. Então, assim, muito obrigada. E, assim, abriu um outro olhar que eu realmente, apesar de estar dentro da integrativa, nunca tive esse foco para essa parte. Então, a gente sempre tem o que aprender. Claro, muito obrigada, viu? Obrigada eu.